Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem nesse dia. Que Deus abençoe vocês, abençoe a minha vida, a vida da minha família. Esse mundo aqui, irmãos, ele é uma sobrevivência. Todo dia nós temos que fazer algo para sobreviver. E você sabia que na palavra de Deus tem muitos homens e mulheres que lutaram muito para o seu ideal e muitas das vezes eles sempre contaram com Deus. Então, a Bíblia diz que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa estatura, não é verdade? Que todos os fios da nossa cabeça estão totalmente contados por Deus. Então, quem manda na nossa vida é Deus. É Deus que acrescenta tudo na nossa vida, de acordo com aquilo que Ele quer para nós. Agora, um dos grandes motivos do servo de Deus, a serva de Deus, é uma palavrinha-chave que eu já preguei em algumas mensagens, né? Que é obediência. O segredo já falando logo de cara, para uma vida abençoada é obediência. Obediência, irmãos, é a chave para todas as vitórias aqui nesta terra. Em Gênesis tem uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre o filho de Abraão, Isaque. Isaque é o filho da promessa, né? Abraão queria tanto ter um filho, né? E Deus abençoou Abraão com Isaque. É uma história linda. A palavra de Deus é linda, meus irmãos. Louvado seja Deus. E o que acontece? Isaque já se torna um homem, né, de meia idade e Deus, né, abençoa ele com uma esposa. E assim como foi no tempo de Abraão, nós estamos falando sobre sobrevivência, né? Assim como foi no tempo de Abraão e obediência, é claro. Teve uma grande fome. E a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 26, o seguinte: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Abimeleque, né, ele era filisteu, né, rei dos filisteus, e Isaque começou a caminhar para lá, porque a fome era grande. E diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, e Egito habita na terra que eu te disser. Então, Deus guiava Isaque. Coisa linda, meus irmãos, porque quando Isaque desceu até, né, Abimeleque, rei de Gerar, rei dos filisteus, Deus ele falou com Isaque para tomar cuidado, para não descer. Então, assim também Deus fala comigo e com você. É que tem horas, irmãos, que a gente não está perceptível em ouvir a voz de Deus. Mas Deus está falando comigo e com você. Aqui nos mostra claramente que Deus era com Isaque para o proteger, para o guardar. Mas se Isaac começasse a levar uma vida mundana, uma vida de qualquer maneira, o que eu quero dizer, irmãos, que os servos de Deus, eles não podem andar de qualquer maneira. A obediência a Deus é a coisa mais importante. Então, a primeira coisa aqui nisso é que Isaac, ele obedeceu a Deus. Diz assim no versículo 3, peregrina na terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Então, a obediência de Isaque teria que ser algo primordial. Então, Deus pediu para que ele ficasse mudando de lugar a lugar. É fácil viver assim? Não. Mas Deus prometera que daria aquela terra aos seus descendentes. E no versículo 5 diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar e perguntou-lhe aos varões daquele lugar acerca de sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa vista. Então, Isaque mente para proteger, né, a sua mulher. Só que o rei Abimeleque viu Isaque, né, diz aqui o texto, brincando com a sua esposa. E chamou Isaque e falou: poxa, ela é a sua mulher, né? E falou para aqueles varões que não tocassem. Então tudo isso, irmãos, gerava inveja. Os servos de Deus, irmãos, sempre vão gerar inveja no povo. Por quê? Porque o povo de Deus, aqueles escolhidos de Deus, são diferentes, são abençoados, não é verdade? E a Bíblia diz, falando sobre obediência ainda, que Isaque, ele seguia todos os preceitos de Deus, assim como seu pai Abraão. Então, nós aprendemos muito com isso, que Abraão, para Isaque, era um espelho para ele. Ele via como que Abraão tratava sua mãe Sara, viu esse crescimento todo. Então, assim também são os filhos de Deus. Nós aprendemos com Isaque, aprendemos com Abraão, que nós devemos obedecer a Deus para ter uma vida abençoada. Uma vida abençoada, irmão, não quer dizer que não vai ter dificuldades, não vai ter problemas. Aqui, na vida de Isaque, muitos homens se levantaram. A Bíblia diz, no versículo 12, o seguinte, né? Olha só como é que Isaque era abençoado. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus o abençoava. Tudo que Isaque tocava, irmão, assim como José era abençoado. Só que aqueles homens dali, eles ficaram com inveja. Por quê? Porque Isaque tinha muita possessão de ovelhas, possessão de vaca e muitos gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo 15. E todos os povos que os servos de seu pai tinham cavado, os poços, perdão, que os seus servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, aqui diz que Isaque começou a cavar os seus poços de novo, onde o seu pai Abraão tinha feito os poços. Só que eles iam lá e enterravam os poços. E ele cavava, eles enterravam. Cavava, enterrava. E falava que aquela terra não era dele. Então, até que Deus o abençoou pela perseverança. O servo de Deus, irmão, tem que ser perseverante para prosperar, para ser abençoado. Diz assim no versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. Né? Reobote quer dizer, né, alargamento. Né? Está dizendo mais embaixo. Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor, que mesma noite disse, eu sou o Deus de Abraão, de teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali as suas tendas, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Irmãos, coisa tremenda. Então, primeira coisa, ele obedeceu.
a Deus, né? Ele caminhou com Deus na sua jornada terrena. Assim eu e você também devemos seguir os passos, receita de bolo. Devemos seguir os passos desses homens. E Deus, de tempo em tempo, aparecia a ele e falava no profundo com ele. Como é bom quando Deus fala com a gente no profundo, não é verdade? Não importa, irmãos, que se parece estar tudo dando ao contrário. Na hora certa, Deus vai abrir as portas para cada um de nós. E a segunda coisa importante, né? Ele ouviu a voz de Deus. Isaac ouviu a voz do Senhor. E nisso que ele ouvia a voz do Senhor, ele era abençoado. A terceira coisa, ele fez uma aliança com Deus. Tá? Então, primeiro, ele obedeceu. A segunda coisa, ele ouviu a voz do Senhor e caminhou com Deus. E a terceira coisa, ele fez uma aliança com Deus. Né? Diz aqui no versículo 25, assim então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então Isaac, ele levantou um altar a Deus. De tempos em tempo, Isaac ia naquele local, né, e conversava com Deus como seu pai Abraão sempre fazia isso. Tinha o seu cantinho de oração. Vamos dizer que você tem o seu cantinho de oração na sua casa, quando você não está indo no templo. Então, ele foi um homem que fez uma aliança com Deus também, assim como seu pai Abraão. Deus colocou muitas provações para Isaac, não para destruí-lo, mas para colocar fé no coração de Isaac. Assim também é a mesma coisa, a gente não muda nada, irmãos. Deus quer colocar fé no meu coração, quer colocar fé no seu coração. Então, até, né, o rei dos filisteus, que é Abimeleque, quis fazer uma aliança com Isaac. Por quê? Porque viu que Isaac era abençoado por Deus. Né? E Deus, irmãos, Ele quer me abençoar e quer abençoar você. Mas é tudo aquilo que eu tenho dito nas outras mensagens. Os verdadeiros servos de Deus, eles são diferentes, são escolhidos por Deus. E os verdadeiros servos de Deus têm que andar diferente, têm que ter a marca. E essa marca é o Cristo, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, desde a época de Abraão, de Isaac, todos eles que vieram de lá têm a marca de Jesus. E qual é essa marca? A marca é a obediência, a marca dos servos do Senhor. Amém? Que nós possamos continuar sendo obedientes a Deus, que nós possamos ouvir a voz de Deus, e que nós possamos sempre estar no altar de Deus, levantar um altar ao Senhor. E primeiramente o altar é o nosso coração, né? Porque nós vemos que Elias, na verdade, Elias viu que o altar estava quebrado e restaurou o altar. Que a cada dia nós vamos se apegar a isso. Tá bom, irmãos? É uma pequena palavra aqui. Que Deus abençoe você, sua família. Não desista dos projetos de Deus, tá? Se está dando tudo errado, fica calmo. Deus tem um projeto para você e as coisas vão melhorar, tá bom? Vamos obedecer ao Senhor. Que Jesus abençoe nossa vida. Fique com Deus e fique na paz.